Boa noite! Estamos aqui de volta com o Papo Garupa, pegando essa carona aqui nos Filhos da Discórdia. Obrigado, galera! Então, hoje a gente vai estar com o Josias Silveira, um artista fantástico, tá? Que tem uma história muito bonita de superação. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Assim, ó, o Papo Garupa, que é a nossa página no Instagram e o nosso canal do YouTube. Eu preciso que todo o pessoal que segue os Filhos da Discórdia curtam a nossa página do Papo Garupa, pra gente começar a fazer as lives por lá, porque senão eu fico pegando emprestada a página do Motogrupo dos Filhos da Discórdia. Boa noite, Josias! Bem-vindo! Boa noite, Márcia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. É um prazer. Eu vou te contar a história do Papo Garupa, tá? Nós somos um motogrupo, os Filhos da Discórdia. E a ideia do Papo Garupa é: sobe na minha garupa e me conte a tua história. E a tua história é uma história muito legal que a nossa produtora Leilane, né, disse essa história desse cara tem que ser dividida. Então, a gente fez o convite pro Josias e ele tá aqui hoje de noite. Josias, eu quero saber onde tu mora. Ah, uma coisa eu já futriquei. Ele é casado com uma Márcia. Quem tem uma Márcia tem tudo. Minha xará. Um beijão pra ela. É, Eu vi que tu é casado com uma Márcia. Olha só. Eu quero que tu me conte da onde que tu é. Eu quero que tu me conte a tua história. Tudo que tu passou. Essa tua história de superação, que é muito legal. Eu não vou falar muito, eu vou deixar pra ti. então, tá. Um prazer, Márcia, poder conversar com vocês e compartilhar um pouquinho dessa história, da minha experiência de vida e o que ela trouxe de benefícios, posso dizer assim, apesar de todas as questões que eu acabei enfrentando. Eu atualmente moro em Caxias do Sul, mas eu sou natural de Bom Jesus, na Serra Gaúcha, os Campos de Cima da Serra, uma das cidades mais frias do estado. E, e desde pequeno eu sempre gostei muito de arte. A minha relação, principalmente com o mundo, hoje eu sou professor de arte, trabalho na rede municipal aqui em Caxias do Sul, já trabalhei na rede estadual, trabalhei também em redes particulares, em outras instituições, em cursos, e sempre relacionado com o mundo da arte, a cultura, e naturalmente isso também trouxe alguns percalços em virtude do meu desejo de trabalhar com arte. Eu acabei tendo uma intercorrência aí no meio da minha história que dificultou um pouco, né, por um certo período, mas depois isso se tornou uma oportunidade também para eu divulgar outras maneiras de fazer arte e descobrir outros métodos também. Sim. Tá, e me diz uma coisa, como que a arte chegou na tua vida? Foi na infância, foi na adolescência, foi na fase adulta? Eu sou uma apaixonada por arte, né? Eu não posso ver quadro, galeria de arte, eu gosto muito de quadro. As pinturas a óleo é uma coisa que me mexe comigo. Eu tenho vários quadros na minha casa, sabe? Eu tenho algumas galerias que volta e meia eu vou lá dar uma namorada. Às vezes faço até trocas na galeria, Muito sabe? bem. E porque eu gosto muito, 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 muito de quadro, né? Hoje eu não fiz com o meu. Eu tenho um quadro que é um palhaço no fundo, né? E Eu muita vi. gente tem medo de palhaço, né? E eu desde criança, eu sou completamente apaixonada por palhaço. Tanto que os meus aniversários, o tema era sempre palhaços, assim, porque eu gosto muito, sabe? Que legal. E o meu palhaço que eu tenho é um palhaço sério. Hum, Olha Por só isso que que eu interessante. comprei, porque ele é diferente, sabe? Um Hum, palhaço sério, porque o palhaço tá sempre sorrindo, né? Na Então, maioria das vezes, sim, né? e eu comprei ele exatamente por essa particularidade dele estar sério. Olha só que legal. Eu gosto bastante de palhaços, inclusive um dos trabalhos mais recentes que eu produzi foi fazer a ilustração de um box de livro infantil com Que palhaços. show! A Turma do Rabisco, né? Uma série de livros infantis, né, falando sobre valores, sobre respeito, harmonia, empatia, né? E aí é Aquelas um coisinhas que se perderam no caminho, né? Se perderam no caminho. foram essas as propostas, né, que a gente fez, então, de trazer esses conceitos novamente, a falar disso novamente para as crianças, a importância,
desses valores para a sociedade de uma forma lúdica, descontraída e usando o personagem que é o palhaço, que a maioria das crianças, pelo menos, ainda aceita interagir bem com ele. E o nosso palhaço é muito divertido, ele é muito engraçado, não é o tradicional de terror, que alguns associam também, Sim. tem essas visões também. Mas sobre a arte entrou para mim quando eu ainda era criança. Eu sempre gostei muito, desde pequeno. A minha mãe disse que eu tinha 3 anos de idade e já riscava todas as paredes lá em casa, né? Já, Então, já nasceu artista. meu irmão, ele é 3 anos e meio mais velho que eu, né? Então, quando ele começou a ser alfabetizado na escola, eu em casa comecei a ser alfabetizado junto com ele também, né? Porque eu Ah, pegava todo o legal. material dele, riscava. Então, eu já entrei na escola sabendo escrever, desenhar e fazer muita coisa, muita arte. Atenção, mães! Quando seus filhos começarem a rabiscar as paredes, por favor, deixe o artista que há dentro deles fluir. Sabe Tá que aqui a prova. é verdade. É extremamente importante esse incentivo familiar. E aí Sim. foi essa sacada que os meus pais tiveram na época, apesar de terem poucas condições, decidiram que talvez em vez de deixar eu riscar as coisas nas paredes lá em casa, os móveis, enfim, pegaram e começaram a dar algumas folhas, assim, né? Algumas coisas de rascunho que meu pai trazia da empresa onde ele trabalhava. Para estimular o artista a criar. E aquilo virou uma coisa muito natural para mim. Apesar Sim. de eu ter uma referência de livros de arte posterior, porque até então, minha família, eles são evangélicos, são cristãos, e naquela época não era permitido se ter televisão, se ter gibi, era coisa proibida se ter isso em casa, Sim. né? Principalmente para as crianças. Com o tempo, isso foi amadurecendo, as pessoas foram evoluindo. Mas Uhum. eu não tinha referência de imagens, as imagens que eu tinha eram no mundo mesmo. Era o que eu enxergava, era o que eu via, aquilo que eu acabava reproduzindo, né? Ah, é que E a gente é daquela geração que não tinha internet, né? É aquela geração que quando escurecia era hora de voltar para casa. Super me identifico. Pois olha, e tu sabe que isso agora, recentemente, eu estou trabalhando num projeto com alguns amigos artistas aqui da região. A gente tem um grupo chamado Desenheiros da Serra, e aí a gente tem um projeto novo que é brincar de ser criança antes da era digital. Como a gente brincava antes de existir computador, internet, smartphone, essas coisas. E aí a gente está produzindo uma série de ilustrações, não sei se o pessoal consegue ver aí, em Sim. tamanho A3, como algumas coisas que nós fazíamos quando nós éramos criança. Show! E aí, então, Tu fez a troca de papel de carta das gurias? respondi alguns questionários, sim, claro, faz parte, né? Gente, papel de carta, se eu contar pra ti que eu tenho as minhas pastas de papéis de carta até hoje guardada. Olha só, tu vê, que coisa. Foi uma época, hoje a gente lembra quase com nostalgia, né? Que é um sentimento de querer voltar, às vezes, né? Hoje a Sabe que eu tecnologia. me acho, Josi, às vezes meio artista por causa disso? Olha. Porque eu tenho as pastas de papel de carta, eu tenho, assim, os primeiros brinquedos dos meus filhos, o meu primeiro brinquedo, Só, sabe? Eu tenho coisas pontuais, assim, da história da minha família comigo, que legal, isso é importante. sabe? Essa E esse, às vezes, memória. que eu digo, é o meu maior tesouro, é esse. Sabe? Porque eu vejo quando a minha filha vem na minha casa e ó, é aqui a minha uva, o meu palhacinho, sabe? Eu boto tudo na sala assim exposto, sabe? Os Ah, brinquedos deles. sim. Isso é muito bom. Eu gosto de manter isso também, e eu quero tentar resgatar isso de uma forma física e visual, que as crianças que hoje vivem possam ter acesso, pelo menos visualmente, de como era, né, como foi a nossa infância e a importância que aquilo teve para nós, enquanto formação de caráter, de cidadão, através das brincadeiras, dos jogos, que eram muito diferentes do que hoje a gente vivencia e observa, né? É. Então, eu acho muito bonito isso também. Parabéns para ti por manter essa mente aberta, assim, de resgatar esses valores e não somente avançar agora para as tecnologias e esquecer tudo que a gente já viveu. É importante isso. Eu vou te dizer assim, a tecnologia hoje não tem como a gente se desvincular dela, né, Josias?
Mas eu sou aquele tipo assim, ó, que se eu pudesse, eu não teria nem telefone, É, sabe? existem benefícios com a tecnologia, mas em alguns momentos algumas coisas que atrapalham a gente também, né? Assim, por exemplo, eu tenho muita vontade, ainda vou fazer isso, acho que talvez no mês de outubro eu vou me organizar, porque eu quero fechar a rua onde eu moro, pedir autorização da prefeitura aqui, pra gente fazer só brincadeira de rua, Olha aí, sabe? coisa Jogar legal. taco na rua, Ótimo, sabe? Fazer corrida do saco, brincar de esse cela, sabe? Aquele que toca a bolinha, pega a bolinha, vai lá e toca no outro, aquela correria, sabe? Essas brincadeiras que são simples que a gente tinha que criar para se interter para brincar, porque não tinha internet, era os né? recursos que a gente tinha, né? Não, e na época, assim, na minha época, o que a gente tinha assim, de tecnologia era o videogame que chegou o Atari, né? Chegou o Isso, Atari pra gente. Era o o, Atari, o Philips e o CCE. Eram as três marcas que tinha de videogame. Mas aquilo não nos prendia muito tempo. A gente não, jogava ali uma horinha e tal e já queria ir pra rua. e tinha uma diferença bem grande que naquela época a gente tinha socialização, né? A gente tinha É. grupo de vizinho, amigo, primo, parente, e toda a vizinhança se reunia, a galera saía pra rua para fazer esse tipo de troca. É que a gente, na verdade, brincava de videogame nos dias frios e nos dias chuvosos, que não podia ir pra rua, ia todo mundo pra dentro da casa dos que tinham videogame para jogar todo mundo junto e se revezavam. E aí, Exatamente. aí as tia faziam um bolo, fazia pipoca, fazia uma jarra de suco, e a gente ficava a tarde toda, e aí na hora de ir embora a gente disse, não, vamos arrumar aqui, depois, senão a tia depois não deixa a gente voltar, porque a gente vai deixar bagunçado. Vamos deixar tudo arrumadinho pra gente voltar. Claro, olha aí, ó, aprendendo desde pequeno. Aham. Era Então, bem assim. muito, né? A gente tem essas memórias hoje, que é bem importante, e essa questão que tu mesmo fala, era uma autoconscientização, às vezes ninguém precisava explicar essas coisas, tipo, tem que arrumar para no outro dia voltar, não. Era algo natural, se eu não arrumar, talvez corra o risco de não voltar de novo a ter oportunidade de brincar, né, com os amigos, enfim. Mas uma coisa que eu vejo assim é que na nossa época, qual é a tua idade, Ziz? Eu tenho 39. Tá bem mais novo que eu. Então, eu vou fazer 48. Tá? Mas assim, ó, na minha época, principalmente, a gente não tinha opção de não fazer. A tia, a avó, a mãe pedia alguma coisa, exemplo, vai lá e me traz lenha pro fogão a lenha. Ela não queria saber se estava cortada, se não estava cortada. Tu tinha que trazer a lenha. A missão era traga a lenha pro fogão a lenha. Então, se não Sim, tivesse, tu ia ter que rachar a lenha, tu ia ter que dar um jeito. Mas tu tinha que trazer, tu tinha que executar a missão. E, exato. e hoje o que eu vejo, assim, muitos pais, né? E não deixando os filhos fazerem as coisas, abreviando esse conhecimento, abreviando as atividades, né? Ah, Uhum. pega aqui o celular, dá o celular para ele. Dá o celular, porque daí o celular ele se interte, Exato. não dá trabalho, entendeu? Só que os pais não entendem que estão matando os filhos, gente. Sabe qual é que eu me sinto vitoriosa como mãe? Hum, O meu filho de 7 anos, o ano passado, quebrou o braço. olha só. As crianças não se quebram mais, Não fazem atividades que correm risco, né? sabe? Ele caiu de um brinquedo na pracinha e quebrou o braço. Eu achei o máximo. E Eu, aí eu, é natural que aconteça isso com as crianças, né? claro que faz parte. Aí ficou com aquele gesso nojento todo assinado. Quando fomos tirar o gesso, tinha a loja dentro do gesso, de tanto cacareco que tinha dentro do gesso. Moeda, palito, caneta, tudo dentro do gesso, Aí, sabe? tem que Mas ter. isso é história, né? Uhum, com E eu certeza, acho que a partir dessas histórias, dessas vivências familiares, é que se abre o coração para as artes, sem dúvida. A né? sensibilidade se desperta a partir dessas experiências, É, né? porque ali a pessoa se torna sensível, né? Uhum. É, ela vai sentindo o ambiente e hoje as crianças não têm mais essa experiência, o que eu acho uma pena. Eu acho que muito vai daquele pensamento que os nossos pais tiveram e talvez os pais atuais também tenham, que é aquela questão, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Só que muitas Ah, coisas
questão de trabalho, questões que eram mais pesadas, realmente, talvez não fosse necessário. Mas esse tipo de situação de permitir-se ela ser criança enquanto tem essa faixa etária, enquanto é adolescente, fazer isso, é necessário ter esse tipo de situação para ele se experimentar, se descobrir enquanto ser humano, enquanto pertencente a um grupo, ao espaço, a explorar as coisas, né? E os pais deveriam entender, eu como mãe digo, não seremos eternos. Ah, E sim. os nossos filhos precisam ser preparados para esse mundo cruel. E a gente tem que forjá-los, Uhum. forjá-los, né? Porque se a gente vai começar a fazer tudo, 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 tudo pelos filhos, o dia que a gente vier a faltar, e nós iremos vir a faltar, ninguém aqui é semente, né? Sim. Como é que eles vão se virar? Uhum. Então, eu acho que no momento que os pais se fizessem essas perguntas, eu acho que eles mudariam daqui a pouco o olhar para com o filho, Com certeza. né? Permitir a autonomia deles em criar situações, em se descobrir capaz de fazer outras coisas. É necessário. É extremamente necessário isso. Tornar a vida Realmente. do filho mais dificultosa é muito importante. Uhum. Desafios para ele superar. A vida vai fazer isso, então, quanto mais cedo ele aprender a fazer isso, mais fácil ele vai se tornar um adulto maduro. O Né? cão, o pão cresce é na porrada, viu? É sovando que ele cresce, entendeu? Não fica fazendo carinho que ele não cresce. Pois é. Mas vamos lá, Josias. Me conta quando Hum, tu começou na arte profissionalmente, por que tu foi para as artes? E depois tem a uhum, parte 2 das artes na tua vida, a reviravolta. Conta para exato. nós. Eu acho que tu falou dessa questão das porradas que às vezes a vida dá na gente. Exatamente isso foi um divisor de águas na minha carreira enquanto artista. Até então, até os 18 anos, eu era um adolescente que sempre gostei de desenhar, sempre fui muito bem na escola, era um bom aluno, sempre me dedicava bastante e tinha bastante interesse em seguir carreira, mas eu tinha um outro viés. Por gostar muito de arte e também gostar muito de matemática, Uhum. eu prestei vestibular para arquitetura. E aí eu Ó. passei no vestibular para arquitetura em Santa Maria, na Universidade Federal, mas nesse meio tempo, né, entre passar para a Universidade Federal e iniciar os estudos, eu precisava ter 18 anos e eu tinha 17 na época quando passei. Eu precisei Sim. aguardar um tempinho ali, né, esse período. E aí foi nesse período que eu tive uma reviravolta muito grande na minha vida. Dos 17 para os 18 anos, eu descobri que eu tinha uma doença muito grave nos meus olhos e eu não fazia ideia de que existia. Eu fui me apresentar para servir o quartel, o alistamento militar, e chegando lá, o próprio inspetor que avaliou, né, no teste de visão, ele disse: Meu querido, tu não tem condições de passar, tu usa óculos? E na época eu não usava. E ele disse: Mas tu Não, precisa usar não óculos. sabia nem que tu tinha problema. Não fazia. Para mim, a minha visão era saudável, era perfeita. Eu achava isso, né? Hum. E aí, eu comecei a ficar um pouco preocupado, naturalmente. E aí, eu sempre fui meio tímido nesse período aí. E aí, eu acabei indo fazer alguns cursos nesse meio tempo também. Só que por ser tímido, eu sentava muito no fundo das salas, assim. E aí, lá, eu não enxergava o que estava sendo apresentado no quadro, nos telões, enfim, nas imagens lá. E eu perguntava para os amigos, colegas que estavam do lado, se eles estavam enxergando. Sim, eles estão enxergando super bem. Eu disse: Não, eu não estou enxergando. Não teve problema porque eu copiava dos coleguinhas ali, estava tudo certo. Copiava o que eles Sim. transmitiam. Mas eu senti uma necessidade nesse mesmo período de tirar minha habilitação, carteira de motorista, porque aí começou a ficar longe, trajeto, ir para lá e para cá, e aí dependia de pai, de mãe, ônibus e tudo mais. E eu disse: Vou tirar minha habilitação, e aí eu vou ter mais autonomia e independência para fazer o que eu quiser. Só que eu Sim. não consegui fazer. O médico que faz o exame de vista é uma das primeiras etapas para iniciar o curso de piloto, né, para conduzir. Ele pediu para que eu fizesse as leituras e eu não consegui acompanhar as leituras das letras àquela distância que estava lá, o exame tradicional, né? Inclusive, depois eu replico isso nas minhas imagens de arte.
das minhas histórias, porque foi algo natural para mim, né? Passar por esse efeito de tentar descobrir as letras, identificar os olhos, as imagens lá, se estava Sim. enxergando ou não. E aí ele disse: tu não tem condições de tirar a carteira de habilitação, tu vai precisar procurar um oftalmo urgente, a tua visão é muito baixa, tu não conseguiu ler a mínima letra, as maiores que tinha, eu não conseguia enxergar, né? Não Mas conseguia para nem ti a tua visão era normal. perfeita, perfeita. Eu enxergava como se tivesse perfeito, mas na realidade não era. E aí, nesse período, eu procurei um oftalmo, fui com a minha família, os meus pais, né? Eu tinha 17 anos, na época ainda não tinha 18 anos. E aí, fui acompanhado por eles, e aí foi descoberto o diagnóstico de 7 anomalias nos olhos, né? Nossa! E aí, nesse período, aquelas mais tradicionais que todo mundo já conhece. Miopia, astigmatismo e tantas outras. E aí tem duas que são os casos mais graves que geraram a perda de visão mais efetiva, né? Então, ceratocone, que é a doença em que a córnea vai se separando, se afastando do globo ocular, né? Da retina, enfim, toda ela vai se deslocando para frente, tendo o formato de um cone. E aí, quanto mais ela se afasta, menos você enxerga. E aí, descoberta essa doença e outra que é a porosidade ocular, a pele que a gente tem dentro do olhinho, ela normalmente ela é lisa, e no meu caso ela é tipo areosa, ela é uma lixinha. Então, eu tive muito, fiz testes com lentes, todos os tipos de lentes possíveis, gelatinosa, híbrida, rígida, todos os tipos de lente e nenhum se adaptou. Em menos de 6 meses que eu recebi o diagnóstico, eu acabei ficando completamente cego. Sem, Meu Deus. Aos 17 anos, tu perdeu a visão total. quando eu fiz, na verdade, foi quase presente de aniversário ali, né? Quando eu estava completando 18 anos, a visão cessou mesmo. Meu E Deus. o mais curioso nesse período, que eu trago nos meus livros, nas histórias depois, é que ao invés de enxergar o tradicional que uma pessoa deficiente visual, normalmente, quem é nascido com essa característica, enxerga sem nada, usa apenas imagens ou fundos pretos, no meu caso eu enxergava tudo levemente avermelhado, em virtude da questão dos olhos. A gente tem os canais lacrimais e próprio as veias sanguíneas ali, que acabava se perdendo e rompendo em virtude da pressão muito alta dentro do olho, e as imagens dos vultos e manchas que eu enxergava eram tudo levemente avermelhado. Por isso que eu trago preto, vermelho e branco nas minhas histórias em quadrinhos, retratando que era como eu enxergava, assim, né? Era o teu ponto de vista, né? Exatamente isso. E aí, nesse período, eu entrei na fila de espera para transplante, porque era o único possível tratamento que ainda restava uma esperança para mim, né? E nesse período, eu entrei na fila de espera, e nesse período de entrar em fila de espera, a gente tem alguns tratamentos alternativos que são ofertados, caso não haja possibilidade de reverter. Aí eu comecei a fazer tratamento numa instituição que a gente tem aqui em Caxias chamada PADEV, que ela treina pessoas que são deficientes visuais para aprender a usar a bengala, para se locomover nas ruas que tem piso tátil, né? Até para se deslocar dentro do próprio ambiente de casa. Tem algumas orientações a como separar dinheiro, as dobras de R$ 5, de R$ 10, cada uma tem um tipo de dobra para a gente identificar e saber negociar e não ser logrado. Aprendi, comecei Gente, assim, ó, eu fico aqui, tu contando essa história, e eu a... fico aqui, assim, viajando, porque, assim, ó, tu era uma pessoa que enxergava, aí tu perdeu a visão, 100% dela, Uhum. e hoje enxerga novamente, É um milagre. sabe? Tipo É, assim, hoje tu consegue, quando tu vê um deficiente visual, entender o que é isso. Por quê? Porque tu já esteve lá. uhum. Porque é muito difícil a gente entender algo que a gente não vivenciou, né? Então, para ti, isso deve ser algo. Cara, é fantástico. Eu vou te dizer que a tua história é fantástica. Porque eu me sinto. apesar, né, da patologia, apesar de tudo isso, é óbvio, é uma coisa triste, mas agora que já passou tudo, cara, que Sim. experiência de vida, hein? Eu Minha hoje nossa. vejo as outras pessoas e eu não.
que passaram ou estão na condição que eu estive e eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada, eu me sinto muito frustrado, porque eu queria dar a mesma oportunidade que eu tive para eles de poder voltar a enxergar, né? E hoje eu, enquanto ser humano, não tenho essa condição. O que que eu tive quando eu comecei a voltar a enxergar? Depois de 2 anos fazendo treinamento, aprendendo a ler braille, aprendendo a usar bengala, todos os recursos, fiquei na dependência dos meus pais durante todo esse tempo, né? Então era para lá e para cá, até para tomar banho inicialmente. Depois, com o tempo, isso vai se tornando mais habitual, mas até você aprender, gente, é algo extremamente difícil. Aí, e graças a Deus que tu tinha eles, né? Sim, eles Graças a acabaram também Deus. mudando de horário de trabalho. Meu pai foi para um outro horário, minha mãe foi para outro horário da noite para trabalhar, para que eu não ficasse sozinho sempre. Então tinha alguém comigo para dar esse apoio, esse suporte, né? E quando, E e quando é que tu voltou a enxergar novamente? então, nesse período eu não pude mais desenhar e pintar, né? Porque eu quero que eu gostava de fazer, mesmo sendo autodidata naquele período. Eu Ah, eu não pude mais desenhar e nem pintar. Eu comecei sim. a fazer algumas experiências. Eu fui orientado por uma amiga a experimentar escultura, mexer com argila, com barro, Ah, legal. Sensorial, né? Bem sensorial. para despertar o tato, as mãos, né? Já que eu tinha sensibilidade para desenho, para algumas outras coisas. Mas quem sabe tu se adapta nesse período, até para te não perder essa tua veia artística, para te continuar produzindo alguma coisa e se sentir artista ainda, né? E Claro. eu consegui nesse período, fiz algumas obras, foram Ótima ideia dessa amiga. eu amo ela, de verdade. Ainda tenho um carinho, uma admiração muito grande por ela. E depois disso, eu comecei a também desenvolver uma outra habilidade que eu até então achava meio simples demais, não queria. Meu pai, ele toca violão, ele toca instrumento de ouvido, nunca fez aula, nunca fez nada. Meu irmão, desde Ele tem o famoso ouvido absoluto? quase, quase. Ele tem muita sensibilidade para música, ele consegue cantar, fazer vozes diferentes para qualquer outra pessoa, enfim. Ele canta na igreja, né? Eu cantava com ele também. E essa questão de tocar o instrumento sem nunca ter feito aula, isso para mim era muito distante, eu jamais imaginei que poderia fazer algo assim. E o meu irmão sempre gostou de música, ele sempre gostou, ele gostava de tocar violão desde pequenininho. Uhum. Mas eu não gostava, eu queria desenhar e pintar, essa era a minha arte. E nesse período que eu acabei ficando sem poder fazer isso, minha mãe e meu irmão foram lá e compraram um violãozinho branco e deixaram lá. Você está em casa, tu não pode fazer muita coisa. O violão tá aí. Se tu quiser aprender, quem sabe, mexer nele, tocar, ver se sabe alguma É que é. coisa. O violão tá aí. Se tu quiser tocar. É, hoje parece um meme, mas e foi bem assim. E aí, em alguns momentos eu me questionava muito, né? Sim, Por ser sim. não, e tal, enfim, mas aí eu queria resolver esse problema, e aí eu acabei pegando o violão meio com raiva inicialmente, assim. E hoje, depois de quase 20 anos, eu toco instrumento assim como meu pai tocava, sem ter feito aula, sem ter tocado nunca Virou violeiro. violeiro, porque eu também toco viola caipira. Eu aprendi a tocar violão e viola caipira, então E estamos aí, aí. claro, porque se tu tava sem a visão, tu teve que desenvolver A sensibilidade a auditiva. sensibilidade auditiva para Exato, poder chegar no tom. exatamente. Então, o que seria para ser uma maldição, acabou sendo uma bênção na tua vida. Porque olha quantas habilidades tu desenvolveu por conta da tua patologia. Exatamente. Hoje eu enxergo assim. Hoje eu vejo dessa forma, mas na época foi um momento muito difícil em que eu não via mais esperança para mim. Eu achava que eu ia virar um cego dependente do resto da vida dos pais e a minha vida ia ser nesse sentido para o resto da vida. Eu ia virar um beneficiário do governo sem poder trabalhar, executar qualquer outro tipo de atividade. Era o que eu imaginava naquela época, Sim. nos Era o que o cenário te entregava, né? Era o que o hoje cenário te entregava. totalmente diferente. Foram possibilidades que as pancadas que a vida deu me possibilitaram transformar em oportunidades. Tá. Aí, e quando que tu te curou? Quando que tu voltou a enxergar? Como é que foi esse processo, né? Da,
da perda da visão, desenvolveu todas essas habilidades. E aí me conta quando tu voltou a enxergar novamente. Essa parte deve ter sido maravilhosa também. Ah, mas então, no dia 31 de maio de 2008, minha mãe recebeu uma ligação do Hospital Pompeia, aqui em Caxias do Sul, informando que havia surgido um doador compatível para mim, Há se eu quantos tinha anos tu estava na fila? 2 anos. Nossa, foi rápido. Na época eu fiquei 2 anos aguardando, né? Dos 18 até os 20 anos foi o tempo de espera que eu fiquei fazendo todo esse tratamento, né, na associação da PADEV. E nesse dia fatídico, então, dia 31, que foi muito importante, minha mãe saiu do emprego, do trabalho onde ela estava, né? E aí fomos urgente, porque tem um prazo, né? Tem um Sim. período após o doador ser Sim, notificado. chama, larga tudo e tem que ir. Tem que, se tu tem interesse, esteja aqui até tal hora. E aí foi isso que a gente fez. Sim. Saímos às pressas de casa, né? Minha mãe veio, me pegou em casa, pegamos qualquer peça de roupa que tinha disponível, porque não estávamos esperando que fosse ter naquele momento, até porque na época as filas de espera eram maiores ainda, né? E Sim. tinha casos de esperar 5, até mais de 5 anos para conseguir um doador compatível. E aí, nesse período, surgimos e fomos ao hospital. E aí foi todo feito um procedimento, né, o doutor Eduardo de la Justina, que foi o meu primeiro oftalmo que fez a cirurgia, ele fez todo o procedimento e no dia seguinte, ele, aí dando alta do hospital, antes de ir para casa, nós fomos ao consultório lá para fazer a tirada do tampão, né, posterior à cirurgia. E quando ele foi tirando, assim, aos poucos, né, o que Uhum. mais impressiona foi a claridade. Eu comecei a enxergar muita luz, tanto que hoje eu Nossa, tenho. devia estar muito sensível também, né? Por muito tempo sem a visão, né? Imagina se a gente acorda depois de dormir à noite, num dia, e a primeira coisa que tu abre o olho, tu enxerga a luz do sol. Te dá o que a gente chama de fotofobia, né? A sensibilidade Sim. de se afastar. Eu não quero ver isso, eu não quero isso, né? Mas aos poucos, conforme ele foi tirando o tampão, a luminosidade foi diminuindo, porque era um grau muito intenso, focado, e depois, conforme foi tirando, foi afastando, eu comecei a ver cores novamente, a enxergar o que eu nunca tinha visto antes. E me Aquilo conta, que, diga, quando tirou o curativo, né? Quando essa luz se adaptou, que ela se ajustou ao teu olho, uhum. que tu volta a enxergar, me conta essa sensação. Eu, na realidade, eu só chorei muito, né? Eu chorei muito, muito mesmo. Assim, foi um tempo de bastante choro durante todo aquele período. A consulta que era para ser rápida, para só tirar o tampão e voltar para casa, foi mais de horas, assim, até eu conseguir me recompor, porque a possibilidade de voltar a enxergar e enxergar coisas que eu nunca tinha enxergado antes, eu conseguia enxergar os pelos dos cílios, da sobrancelha do doutor que estava na minha frente, coisas que eu antes não enxergava, eu achava que era natural. Uma qualidade de visão que tu nunca tinha Nossa, conhecido, na melhor verdade, que né? o ótico já existente na mente foi como se eu tivesse colocado tudo numa lente, assim, ampliado ao máximo a capacidade de visão que eu nunca Uhum. tive desde pequeno. Eu não tinha, né? A minha mãe, inclusive, relata depois que desde que eu nasci eu tinha algumas questões nos olhos, mas aí os antigos tinham costume de botar leite, uma terra, fazer uma série de superstições ali, né? E, enfim, mas isso para mim não gerou problema, porque eu conseguia me virar bem por ser muito dedicado, enfim, isso eu conseguia superar bem toda a minha fase estudantil. Mas quando eu cheguei na fase adulta, isso se tornou um problema, porque a doença evoluiu e ela se desenvolve principalmente por fator genético, né? Sim. Depois de muito tempo, aí eu fui descobrir, eu tinha históricos familiares dos tios e irmãos dos meus avós, dos familiares antigos, que haviam perdido a visão com o passar do tempo, mas normalmente já com uma certa idade, e não tão jovens quanto era o meu caso, né? E normalmente a doença da ceratocone, que é o fator que mais desencadeia transplantes hoje, ela se desenvolve entre os 25 e 30 anos. E no meu caso eu era muito novo, eu tinha 17 para 18 anos, né? Então era Sim. incomum na época. E a possibilidade de voltar a enxergar isso
foi algo fenomenal para mim. Eu consegui enxergar o que eu não estava mais vendo, que não foi nem necessariamente aquilo que eu estava vendo ali fisicamente, mas a possibilidade de Na não verdade, depender tu mais. ganhou um mundo que tu não conhecia ainda. Exatamente. Foi bem essa sensação. Eu vou te contar uma particularidade. A minha filha tem ceratocone. Olha só. E ela usa um grau, tem um olho dela que tem e o outro não, né? E ela usa um grau num assim que o olho dela fica bem pequenininho, sabe? E o outro olho normal. Uhum. Então é estranho quando tu olha ela de óculos assim, porque um olho é enorme e o outro bem pequenininho, sabe? Sim, ainda Mas que ela. tenha a possibilidade de, com a lente, ainda enxergar, né? Isso, isso. Hoje a medicina ela tem mais recursos do que na época em que eu fiz o Sim, transplante. sim, A gente, com certeza. inclusive, depois eu fiz outras técnicas no olho esquerdo, que deu um pouquinho mais de problemas, enfim, que a gente pode implantar anel, o anel intraestromal, né, que fica dentro para tentar ajustar a própria Sim, córnea. A gente tem a possibilidade de fazer o crosslink, que é um procedimento a laser para tentar reduzir, né? As próprias lentes, em alguns casos, funcionam. Hoje a medicina está tão evoluída que os recursos se tornaram muito maiores, as possibilidades que as sim. pessoas têm hoje, sem precisar passar por um procedimento de transplante. É que não E tá tão invasivo, né? A tecnologia evoluiu tanto que tá menos invasivo, tá mais tranquilo, né? Perfeito, exatamente isso. Antigamente era um procedimento muito complicado, complexo, delicado, não era todos os oftalmos que podiam fazer, né? Eles tinham que fazer especialização em outros estados, inclusive o meu oftalmo, na época, ele fez especialização em Sorocaba, em São Paulo, que era o Uhum. único hospital no Brasil que fazia transplantes na época. Ele veio para cá, para a região sul, trouxe para Porto Alegre, Caxias, ele era o responsável na época por fazer os transplantes. Sim, Então, hoje tem clínicas para qualquer ambiente que tu vá, tu consegue fazer um procedimento que possibilita não necessariamente fazer uma cirurgia ou algo parecido. Mas sim. mesmo que seja necessário, que aí foi o caso que eu acabei migrando para esse lado. Eu Ah, e tinha... aí então, quando tu voltou à visão, ficou emocionado, aquela função toda, tu voltou para o mundo das artes. Aí foi quando eu retomei. Aí e eu tive uma coisa muito incrível que nesse mesmo período, eu ainda tinha a possibilidade de voltar a fazer a faculdade de arquitetura, né, por ter passado no vestibular há alguns anos já atrás, eu poderia ter voltado. Sim. Mas, Pediria o uma, reingresso. isso. Só que eu tive uma outra possibilidade que, para mim, se tornou muito mais viável na época. Eu fui, durante toda a minha vida estudantil, eu participei de muitos concursos do Estado, de desenho e tudo mais. Ah, E aí, legal. uma dessas possibilidades que a vida me trouxe foi eu recebi uma oportunidade através dos resultados do ProUni e do meu histórico artístico de ser ingresso na Faculdade de Artes em Caxias do Sul. Eles Ah, estavam que procurando legal. professores, na época tinha um programa de incentivo a novos professores, fazer Sim. licenciatura. Gente, assim, ó, enquanto nós, como população, nós, como os governantes, não entendermos a, a importância de um professor, o professor forma todas as outras as profissões. Gente, me diz, eu tenho certeza que se eu te fizer uma pergunta agora vai vir de pronto. Nome da tua primeira professora, Com certeza, professora Iris. entendeu? A minha era a professora Margarete. Olha aí. Sabe? Todo mundo sabe o nome da primeira professora, Uhum, porque ela é aquela que te marcou, exato. sabe? E os professores ao longo da vida, eles vão marcando a tua personalidade, eles vão deixando um pouco da identidade deles. É numa Uhum, sala de aula que tu vira pesquisadora. É numa sala de aula que tu desenvolve habilidades para algo que tu tens afinidade. É numa sala de aula com um professor que ama o que faz, que tu te torna escritor, que tu te sim. torna ator, entendeu? Que tu te torna um matemático, que tu Uhum. te torna um engenheiro. É dentro da sala de aula que isso já vai sendo montado.
Com certeza. arquitetado, né? Uhum. Porque um bom professor, ele tira a melhor habilidade de cada aluno, né? Tem aquele aluno que ele não fala muito, mas ele é excelente nas notas, Uhum. né? E tem lá a Márcia, que é tipo a chefe do Grêmio Estudantil, né? Comunicativa. Comanda tudo ali, pá, conversa e pá. E se faltou um pouquinho pra nota, chega lá no professor e somebody love nele. E tá tudo certo. Por quê? Claro. Porque a habilidade da pessoa é a comunicação, Uhum. né? E Uhum. aí, quando tu é da comunicação, tu tem afinidade com português, com Uhum. literatura, com filosofia, né? Com psicologia, sociologia, porque eu ainda sou da época que ainda tinha essas matérias, né? A gente tem que ter esse cuidado e usar as tecnologias a nosso favor, né? Mas a parte de expressar-se, quer seja com a comunicação verbal, escrita ou falada, ou até mesmo a gesticulação, os gestos, o modo como se você se veste, como você se porta, como você se senta, como você olha para a pessoa, isso tudo é linguagem, é comunicação. E a Tudo é gente trabalha, comunicação. O corpo fala. né? O corpo fala. Exatamente, exatamente. E aí, nesse meio tempo, eu tive essa oportunidade de fazer licenciatura em artes gratuitamente na universidade, quase ao lado da minha casa, Uhum. e continuar tendo a possibilidade de ser um artista, fazer arte, e além de tudo, ainda ter uma formação superior E sem que ano, precisar. e que ano foi isso? 2008. Então quer dizer que desde 2008 tu não trabalha. Capaz, eu só dou aula. Não, mas quem faz o que ama não trabalha nem um segundo sequer. É verdade. Na verdade, eu hoje posso dizer, eu já trabalhei muito, já me desgastei bastante por em conta de burocracias que o sistema educacional nos importa, mas eu nunca me desgastei por dar aula, por estar na sala de aula fazendo aquilo com os alunos. Isso, para mim, é algo que nenhum Qual é salário. a faixa etária que tu dá aula? Olha, eu já trabalhei dos 4 anos do pré-1 até o EJA. Uhum. Atualmente eu trabalho com os alunos de quarto até o nono ano na escola onde eu estou lecionando. Mas Uhum. eu já migrei em todas as. Até tive alunos de 63 anos de idade no EJA, né? Então migrei por todos os públicos. Eu, Legal. eu me identifico bastante com a parte do Fundamental 2, que a gente compreende da sexto até o nono ano, e ensino médio, que são mais adolescentes, mais jovens, que eu acho que eu me comunico melhor com eles, Eu e eles, também. Eu olha, também. né, não que eu não veja que seja importante, eu acho que, inclusive, eu sou um excelente alfabetizador visual. Com os Uhum. pequenos, quem foi meu aluno no primeiro, segundo, terceiro ano, normalmente tem muita habilidade para desenhar, representar graficamente, expressar suas ideias sem Sim. dificuldade nenhuma. Enquanto eu pego os maiores que não tiveram essa referência, que acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Mas aí são questões de, podemos dizer, de gosto mesmo, pessoal. Eu me identifico mais em um público que eu acho que é mais tocado por aquilo que eu faço, por aquilo que eu explico, por aquilo que a gente vive. A troca é maior. Eu gosto de trocar com um aluno e não só eu falar, 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 falar. Tu sabe, sou formada em magistério, né? Na escola de freira. E eu Uau! vou, e eu vou te dizer assim, a minha afinidade são com os adolescentes. Uhum, Porque tu pode falar de igual para igual, sabe? sim. Tu não tem que ter muita medida, tu vai falando, né? Tu vai Uhum, sentindo a turma e vai dando. Agora a criança tu tem que ter um milindre, tu tem que ter um cuidado no que tu fala, porque tu pode construir uma pessoa de sucesso com uma palavra, uhum. ou tu pode frustrar uma criança pro resto da vida e ela levar aquela informação dentro dela para a vida adulta. Exato. Então, muitos professores não têm essa, às vezes, muitos, tá?
não conseguem ter esse discernimento de Uhum. entender o quão importante são os primeiros anos dentro de uma escola. Ali tu faz uma criança de sucesso ou uma Uhum. criança que vai ser frustrada na vida. Porque tu não pode errar. A arte salva vidas. E muitas pessoas, agora até que não, mas na minha época, por exemplo, que eu sou mais velha que tu, imagina dizer pro meu pai que eu queria fazer faculdade de artes. Eu queria ter feito artes cênicas, né? Olha, só seria Eu uma queria excelente, ter, sem eu, dúvida. eu queria ter feito artes cênicas, mas meu pai dizia que não dava para eu fazer artes cênicas. Porque daí ele dizia assim, eu vou tentar fazer artes cênicas, eu vou ter que te sustentar pelo resto da vida. Por quê? Porque na minha época ator era vagabundo, sabe? Isso, ouvi muito isso. Ator era vagabunda, andava com calça surrada e fumando, nunca botei um cigarro na boca. Existem ainda esses preconceitos, né, Né? biotípicos definidos. Eu tô falando da minha época, da minha geração, né? Meu pai dizia assim, tu não vai fazer letras, não vai fazer isso. Gente, eu queria ter feito artes. Eu acho que a arte liberta, né? Porque a arte, tu te expressa, e não importa qual a tua área, qual o teu segmento, né? Tu pode usar a arte como um hobby, como um lazer para te desenvolver. E isso é muito usado na educação, né, Josias? Sem dúvida. A gente precisa dar essas possibilidades para o aluno, até porque a arte ela não precisa ser uma profissão, apesar de todas elas dependerem em algum momento de elementos da arte, que sejam as letras que são criadas por arte, são desenhos, letras são desenhos, assim como imagens são criadas por desenho, você precisa enxergar o mundo e as coisas que estão ao redor. O uso de tecnologias é a partir da arte, só foi possível a partir da arte. Então, a arte, para mim, é um elemento fundamental. Quando vem discutir, a principal matéria é a arte, sem dúvida. Não vou ter dúvida quanto a afirmar e defender a minha área. Mas essa possibilidade que a arte te dá não é só profissionalmente, mas a questão de viver, o viver de verdade, que O não é o trabalhar, comportamental, né? é através da arte que tu vive. Assistir um filme, apreciar uma boa música, ouvir, sair, se divertir, sair com os amigos, isso faz parte do que a arte é. Então, isso é algo que nós, enquanto professores, enquanto amantes da arte, tentamos transmitir às demais pessoas. Muitos acham que é puro passatempo, perca de tempo, bobagem, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, vão ter benefício, não vai ganhar dinheiro com isso, né, fazendo arte. Não Mas importa o que você faça, faça com amor, dê o seu melhor e você terá sucesso e será inevitável. olha, Inevitável, inevitável o sucesso quando se faz o que se ama e se faz bem feito, faz com amor, né? com certeza. Faz toda Essa coisa assim, a arte, tu como professor deve usar a arte na parte comportamental, por exemplo, comportamental dos alunos. Aquele aluno meio problema, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas aquele aluno mais agitado, que não segue regras, na aula de artes, eu tenho certeza que esse tipo de aluno deve ser o teu aluno VIP. Normalmente são os que se desenvolvem melhor. Então, há excepcionalidades, como o caso de alunos muito tímidos, que em algumas partes das artes são excepcionais, são excelentes. Para o desenho, para a criação, são ótimos. Mas a arte que a gente usa muito, a questão da comunicação, esses alunos são excelentes. É, Eles têm né? um maior desempenho, eles se destacam, eles são proativos. E é a área que eles se desenvolvem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, a gente tem que explorar isso de alguma forma. Né? Então, a arte pode, inclusive, salvar esse aluno dentro de uma escola, toda a sua vida acadêmica futura. Né? Então, Não, e aí os alunos problema, na minha época era alunos problemas, sabe? Cara, e os caras eram muito talentosos. Eu vejo assim que na minha época os alunos problemas, cara, os caras tudo decolaram, uhum. sabe? Eu tenho um colega lá que era o tal do aluno problema, o cara trabalha com. Aí ele trabalha com não sei o que de aves lá, que tira as aves dos aeroportos lá, os falcões, aqueles, sabe? Sim. Um Uhum. negócio fantástico, sabe? Bah.
E na época era um aluno que só dava problema, né? Não, ele, sabe, era o cara assim, meio aquele meio malandro e tal, e o cara foi fazer o que ele gosta. Tinha um outro também que era mais assim, bicho solto, o cara é fotógrafo de surf, viaja o planeta inteiro até Olha aí. hoje, sabe? O cara, acho que não tem praia do mundo que aquele cara não conheça, ele é fotógrafo de surf, sabe? E vive a vida dele assim, muito legal, sabe? Tá super bem. E era um aluno que não era o aluno nota 10, né? Mas eu acho que, enquanto professor, a gente tenta sempre localizar. Hoje se fala muito em inteligências múltiplas, né? Que é um Isso. dos elementos que possibilita a diversidade dentro de um mesmo ambiente. Então, um aluno que talvez seja um zero à esquerda em cálculos matemáticos, não tenha noção nenhuma para aquilo, seja um excelente atleta. Isso é bem comum. A gente pode ter casos de alunos que são excelentes em cálculo, são ótimos nesse sentido, mas que não conseguem se expressar, não conseguem dizer nem boa tarde para as pessoas, Uhum. né? Então a gente tem que, hoje, enquanto instituição escolar, enquanto ambiente educacional, entender que tudo que está ali, ele pode ser aproveitado da melhor forma, desde que se enxergue as potencialidades de cada aluno, né? E não rotular que todos sejam o mesmo padrão, o mesmo formato, seguindo a mesma Graças a regra. Deus que a educação evoluiu. Amém. Porque na minha época era tudo colocado na mesma vala comum. Mas a gente não Né? pode mais fazer isso, né? A gente não pode. Porque senão a gente perde excelentes profissionais, como tu acabou de dar dois exemplos fantásticos, É, que talvez se tivessem sido rotulados e mantidos dessa forma, sem ter avançado na sua vida educacional, talvez hoje não tivessem essa carreira de sucesso que tem. Ou talvez se tivessem sido mais incentivados a fazer coisas nesta área quando ainda eram estudantes, talvez estariam em uma posição muito melhor, né? Então, com a gente... certeza. Galera, eu vou pedir que quem está assistindo essa live aqui, compartilhe essa live. Siga a nossa página no Instagram, Papo Garupa. Se inscreve no nosso canal Papo Garupa. Essa entrevista maravilhosa que eu fiz com o Josias, eu amei. Ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube do Papo Garupa. E a gente ainda não consegue, Josias, fazer as lives pelo Papo Garupa, porque nós não temos 1.000 seguidores. Nós estamos com quase 800. E nós precisamos ter 1.000 seguidores Uhum. para começar a fazer as lives pelo Papo Garupa. Então eu tenho que pegar a página dos Filhos da Discórdia emprestada para fazermos as lives do Papo Garupa, né? Entende? Então é muito importante, galera. Sigam a página do Papo Garupa no Instagram. Tá faltando pouquinho para os 1.000. Eu vou E ó, divulgar quero fazer um. para todos os meus Oi? amigos. Eu vou divulgar para todos os meus amigos. Aqui a gente eu tenho alguns amigos, meu barbeiro, inclusive, é motociclista, ele participa de grupos assim. Ó, que Então, com certeza, legal! ele vai amar isso. Então, vou também divulgar aqui para os grupos de desenhistas que a gente tem na região, para que todos Perfeito. acompanhem também Muito e incentivar obrigada. a esse projeto de trocar conversas aí e trocar ideias para incentivar outras pessoas também. Josias, se tu tiver alguém com uma história tão bonita e tão inspiradora como a tua, e tu quiser nos indicar para o nosso canal, eu vou te dizer, sobe na minha garupa e me conta a tua história. Tu que está assistindo, tem uma história legal para me contar? Conhece alguém, conhece uma história que tu acha que é importante a gente dividir? Conta aqui para mim. Tá certo, gente? Josias, gratidão. Muito obrigada. Essa live ficou pequena para tanto assunto que eu sei que a gente ainda ia ter. Tá certo? Mas eu quero te agradecer de coração pela tua história. Tu és um homem muito abençoado, né? E os teus planos eram muito pequenos para o tamanho dos planos de Deus na tua vida, e tu é a prova disso. Tá Eu só certo? quero deixar um último recado, se tu me permite. Claro! Esse espaço é teu. Vivendo tudo o que eu vivi, eu não pude me contentar com a experiência que eu tive apenas só para mim. Existe ainda muita resistência em doar órgãos. E eu, então, depois de tudo que eu vivi, eu resolvi criar uma história baseada no que eu vivi, chamada Print Self, a impressão de mim mesmo.
São 3 livros de histórias em quadrinhos, com desenhos, e cada uma delas incentiva a doação. No primeiro volume eu fiz incentivando a doação de córneas, quem pode doar, onde pode doar, o que é um transplante, para incentivar que as famílias, eu trabalho isso em sala de aula com os meus alunos, para que eles comuniquem às famílias, identifiquem eles, que eles podem ser doadores e que não é um prejuízo para ninguém, e sim pode salvar muitas vidas, muitas mesmo. Inclusive pode dar a possibilidade de pessoas que não enxergavam mais a enxergar, como é o meu caso, ter uma nova vida, uma possibilidade de viver e experimentar algo totalmente diferente. E que eles tenham essa mesma sensibilidade e transmitam para a família que nós estamos aqui de passagem. Tinha até Nós, uma campanha antigamente, um salva oito, né? exato, uma Essa pessoa. campanha era muito forte, um salva oito, né? Estimulando a doação de órgãos, né? E, Eu sempre falo para os meus filhos assim, ó, o dia que eu vier a faltar, doe tudo. Até o meu cabelo pode cortar todinho e doar para o Instituto do Câncer. Todinho pode doar. O olha, que sobrar, põe numa caixinha e queima. E tá tudo certo. tá tudo certo. A gente A, tem que po- a, valorizar a vida enquanto estamos vivos, né? o pó, do pó vieste e ao pó voltarás, né? É o que diz. Então tá tudo certo. Josias, gratidão. A doação é muito importante, tu és a prova disso, a vida foi devolvida para ti através da doação de órgãos, tá? E vamos reativar um salva oito. Nesse período, a fila de espera de transplantes de córnea no estado do Rio Grande do Sul, ela zerou quando foi iniciada essa campanha. Foi no Que ano de show! 2012. No ano de 2012, ela foi e zerou. Hoje, novamente, a fila está grande, tem muita gente na espera, e acredito que seria o momento de retomar isso novamente e incentivar as pessoas. O Papo Garupa, a página do Papo Garupa, a página dos Filhos da Discórdia, a página da Marcinha da Ninja Kawasaki está à disposição para a gente compartilhar e divulgar essa ação tão bonita que é o transplante, que é a doação de órgãos, que é o devolver a vida novamente para uma família e para alguém. No teu caso, a visão te devolveu a vida, né? Exato. Muito, muito obrigada, Josias. Uma boa noite, uma boa semana. Um beijão para a esposa Márcia, que eu já gostei dela só pelo nome, deve ser maravilhosa. Tá certo? Um bom descanso, uma boa semana. Muito obrigado para você também, a todos os nossos telespectadores. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada por todos que acompanharam a nossa live. Ela vai ficar salva aqui na página e se inscreve lá no canal. Um abraço.